Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Eu coloquei aí pessoas despreparadas na frente do trabalho, né? Na frente do trabalho. Pessoas despreparadas, pastor e esposa de pastor. Bom, eu vou ler aqui a mensagem. O maior no reino dos céus. Capítulo 18, São Mateus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Amém? Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Amém? Então aqui está dando completamente, está falando aqui sobre ser humilde, né? Ser humilde, tá bom? Amados irmãos, a palavra de Deus, ela fala claramente, né? Claramente, deixa eu ver aqui. No capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, aprender de quem? De Jesus, que ele é manso e humilde de coração, correto? Então, a pessoa que é cristão, principalmente, meus irmãos, um pastor de igreja, uma esposa de pastor, a esposa, principalmente, ela leva conhecimentos, muitas coisas ela leva para o pastor, certo? Né? Muitas coisas ela leva para o pastor. Aqui está falando que nós devemos nos converter e ter humildade, né? Ser como menino, tornar-se humilde como menino. Como o menino é? O menino é humilde. O menino é uma criança sem malícia, sem maldade. O menino, qualquer coisinha que tu perguntar para ele sobre a mãe dele, pai dele, se ele é bem assim, ele conversa bastante, ele vai dizer: ah, meu pai é isso, minha mãe é assim, tá. Correto? O menino. Então o menino não tem maldade nenhuma, não tem malícia. Menino, menino mesmo, menino que, principalmente um menino criado com assim, com os avós, ou com a mãe e o pai ali, não se filtra em maldade, não fica vendo joguinhos, coisas maliciosas, né? Principalmente isso, porque hoje em dia tem muito internet, tem muita comunicação, tem muito, né? Então tem crianças que aprendem o mal. Mas um menino, a Bíblia está falando um menino sem malícia, sem maldade. Bom, amados irmãos, ontem chegou uma pessoa a contar para nós que ela foi expulsa da igreja, punida da igreja, porque duas crianças que ela levou lá para apresentar no outro dia, essas crianças não poderiam ser apresentadas, né, para aceitar Jesus. Simplesmente ela perguntou às crianças que queriam aceitar Jesus, elas queriam, ela levou na frente, e aí o pastor, como tinha feito o convite, né, e no outro dia, aquele pastor repreendeu a pessoa da família dele, que disse que era a família dele que estava lá pregando, e puniu essa senhora de 59 anos que levou duas crianças para aceitar Jesus. Complicado, né, irmãos? Se já está difícil de ganhar a alma, certo? E sabemos que hoje o alvo, as crianças são muito alvo. O inimigo luta muito com as crianças. E aí então vai punir uma senhora porque duas crianças aceitaram Jesus, sendo que aqui diz que nós devemos ser humildes. Ah, e tem mais uma coisa aqui, ó. Tem mais uma mensagem que diz assim, ó: Jesus abençoa os meninos. Isso é no Mateus capítulo 19. Trouxeram então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os torveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o reino dos céus. As crianças não têm conhecimento nenhum da Bíblia. Estavam lá procurando Jesus e os discípulos repreendiam. Repreenderam as crianças. E as crianças estavam procurando Jesus.
E nossos dias está acontecendo isso também. Pessoas despreparadas, expulsando criança, expulsando pessoas de dentro da igreja. E além disso, que a senhora levava essas duas crianças, o marido dela não queria saber nenhuma vez de igreja, pois ela convenceu ele dele na igreja. Só que uma dessas crianças, isso faz anos que eu conheço a história, uma dessas crianças dava um ataque, então esse senhorzinho foi na igreja para orar por esta criança, que há um tempo atrás dava um ataque. Então esse senhorzinho faz tempo que está indo na igreja, só que ele é muito esperto, ele já tem uma certa idade, então ele é muito esperto. Ele disse assim, quando o homem disse aquilo, eu disse, senhor, eu quero paz, mas fica na paz então, eu também quero paz, eu já estou indo, que Deus te abençoe. O senhorzinho foi mais espiritual naquela hora do que o próprio pastor que expulsou os dois. Não, tem que rir. É complicado, né? Muito complicado. É lamentável isso. Eu tô rindo da maneira que ele falou, ele contou para nós. Não, disseram aquilo assim, não, tá bom, a gente vai para casa, sim. Que Deus abençoe o senhor. Eu fico na paz e que Deus abençoe o senhor. E eu fico na paz e que Deus abençoe o senhor. Quer dizer, eu não estava em paz. O que expulsou os dois da igreja, ele nem é crente ainda. Então assim, aí tem mais uma jovem que está aí na igreja também, por causa da senhora. E essa jovem, dizendo ela que Deus mostrou coisas lá nessa igreja. Então, tá indo essa jovem, foi uma outra senhora também, né? Eu só não vou dizer o nome da igreja porque não compete. É fora de ética falar isso. Fica feio falar isso. Mas vocês imaginam que situação, né? Vai uma fulana, leva o senhorzinho esse. O senhorzinho esse primeiro estava indo lá. Era ele que estava indo. Não era nem a esposa dele. A esposa dele estava noutra igreja. Era ele que estava indo na igreja. Por causa dessa criança. Aí a senhora vai, leva essas duas crianças. Só que antes dessas duas crianças, estava indo uma outra pessoa que ela estava levando. E aí, através dessa pessoa, estava indo a mãe dessa outra pessoa. Vocês estão entendendo quantas almas ele está expulsando? Então, ele está expulsando 4, 6 pessoas. Ó, 6 pessoas. É complicado, né? Aí eu fiz esse vídeo, meus irmãos, porque pessoas despreparadas na frente do trabalho. Se eles procurassem conhecer a história dessa família, conhecer o antepassado dessa família, ainda que essa senhora tivesse errado, certo? Porque ela levou as duas crianças lá a aceitar Jesus, e não era para aceitar Jesus as crianças naquele dia. Porque a senhora quer ir mais cedo para orar e não tem círculo de oração, tudo bem? Porque chega 15 minutos mais cedo na igreja, e é ele que manda na igreja, não pode chegar 15 minutos na igreja mais cedo. Então, é complicado, né? É bem complicado. Eles moram longe. Eles moram 5 quilômetros da igreja. Tem que ir de carro. Essa senhora não pode dirigir. Quem dirige é o marido dela, que tem a carteira, né? Então, as crianças não têm como ir na igreja. Essa outra jovem que estava indo de carona. A outra senhora também de carona, tá? Então tem que conhecer as coisas, não é assim? Não é assim expulsar as pessoas da igreja. Não é assim. Não é assim que funciona. Tem que conhecer as pessoas, visitar. Vai ver se esse pastor foi lá na casa desse senhor, foi conhecer a história, conhecer a família. Vai ver se ele foi nas outras famílias também, ver como é que é dessas pessoas ali que estavam indo na igreja. Ele foi, será? Ele foi fazer uma visita? Não, a senhora estava vindo de tal igreja. Vamos lá na sua casa, vamos lá procurar conhecer a pessoa, conversar com a pessoa, explicar. Mas não. Foi lá, expulsou a pessoa, expulsou o senhorzinho da igreja, sem conhecer nada. Não queremos criança que aceite Jesus nessa igreja. Não queremos. Pessoas despreparadas não querem crianças dentro da igreja. Meu Deus. E a outra igreja lá,
Diz que é uma maravilha. Tem professor de criança, tem bastante criança. Um tenta levar para uma igreja, não quer igreja. O outro não tem doutrina, não tem doutrina, né? E tem bastante criança. Meu Deus, que situação, meus irmãos. Olha, é, correndo as crianças dentro da igreja. É o fim, é o fim. Isso é o fim, meus irmãos. É o fim, correndo pessoas que estão voltando para a igreja, correndo católico que nem é crente ainda, nem é convertido ainda. Esse senhor aí nem é convertido. Ah, isso aí, bah, olha, isso vai ser complicado, meus irmãos. Jesus, ele está à frente, ele está cuidando. E olha só, meus irmãos, o mais incrível que esse senhor contou um sonho que, que Jesus não estava nessa igreja. Ele contou para mim. Disse, olha, eu sonhei que ele dizia assim, que eu não entro naquela igreja. Aí ele disse, sonhei que Jesus não entrava naquela igreja. E ele estava indo lá. Até agora aconteceu esse, esse problema lá. Daí sim, tá vendo, mulher? Eu sonhei, eu te avisei. E a mulher, né, cristã, tantos anos, e ele não é crente, né, não se converteu ainda, não, né, decisão de arrependimento, de batismo, ele nem sabe disso, né, porque essa altura do campeonato, com os outros, não tem ninguém para explicar. Arrependimento, quem tem que se arrepender é o pastor e a esposa dele. Não, você vai fazer um vídeo desse é complicado. Não tem como a gente não rir. Que situação agora que eu tô vendo. Meu Deus, primeiro que tem que se converter ao pastor. Ah, meus irmãos, tô chorando de alegria aqui. Não, a coisa é complicada. É complicada. Como é que a gente vai dizer o nome de uma igreja dessa? Que jeito, meus irmãos. Se eu conheço, eu sei a intuição da pessoa. Eu sei a intuição dela. E tem 59 anos, como é que tu vai? Como é que a gente vai forçar uma pessoa dessa, entendeu? Ah, a senhora tem que estar aqui, ó, 6 horas da tarde. Não, ela quer ir cedo, o marido dela também quer ir. Tá, trabalho lá numa roça, lá no, né? Longe, tá, um carrinho, né? Se prepara para ir na igreja. Ah, e outra coisa, se fosse um dia na semana, poderia dizer assim, não, a pessoa vem só um dia na semana para arrumar confusão. Mas não, o homem vai 3 dias. Vai sexta, sábado, domingo. O homem quer se converter, aí expulsa da igreja. Ah, meu Deus do céu, não, não, olha só. Eu fico. Já pensou se eu tivesse uma família dessa na minha igreja lá? Que queria se converter, chegar cedo, mas não, eu dava a chave a essa pessoa. Eu dava a chave, assim, não, não, pode entrar aí. Eu tomo a chave aqui para a senhora, se ela pode, quiser fazer limpeza na igreja, faz, sem compromisso, não. Vou botar um compromisso, senhora. Tem 59 anos, não. Não pode se abaixar ou coisa parecida, né? Dou a chave para ela e digo assim, não, o senhor fica na porta. O senhor fica na porta, cuidado. Meu Deus do céu, que visão. E as crianças, ó. Qualquer criança que aparecer, você já convida a criança também. Senta lá na frente, lá você já convida a criança também. Pô, imagina, já tenho 4 ali para ganhar. E a jovem que estava indo lá na igreja, eu digo para ela assim: não, você faz o seguinte, você já vai orando aí, que Deus vai enviar mais jovem. Quando vê, nós estamos com uns quantos jovens, grupo de louvor aqui. Meu Deus do céu, não, não, olha. Eu tenho que rir, meus irmãos. Não tem outro jeito, não tem, não existe. Olha, no meu tempo de responsável, quando chegava uma pessoa assim embaixo, a gente ficava maravilhado. Eu aprendi muitas outras coisas, meus irmãos. Recepção na igreja. Você receber uma pessoa na igreja, você acompanhar, saber como está a situação dela. Outra coisa, não posso ter orgulho dentro de mim, não posso exigir nada.
Eu não posso chegar lá e querer cobrar dízimo, querer cobrar oferta e não sei o quê. Eu não sei a situação da pessoa, se a pessoa está com dificuldade financeira. Eu estou rindo o seguinte, estou rindo o seguinte, porque essa família lá, essas pessoas, eles são bons, eles ajudam. O pastor nem sabe que tipo de pessoas estão expulsando da igreja. Expulsaram, melhor dizendo, eles nem sabem. Eles ajudam. Eles são de ajudar. Esse homem lá tem a família grande. Se esse pastor soubesse que pessoa ele está botando para fora da igreja, tá? Ele vai chorar muito, esse pastor. Vai se arrepender do que ele fez. Porque essa família lá é grande. Se essa pessoa se convertendo, ele vai trazer vários da família dele. Porque o homenzinho não era fácil. O homenzinho está se quebrantando. Não era fácil. E ele é de ajudar. E Deus abençoe esse homem. Eu sei a história. Sei toda a história. Deus abençoe esse homem. Então eles estão lutando contra o próprio Deus. Vou dizer assim, né? É complicado. É muito complicado, olha. Não queira entrar nessa, não. Não entra nessa, porque então tem que haver um preparo espiritual. Está aqui a palavra de Deus, que nós devemos ser humildes, nós devemos ser pessoas que vê entender os outros. Olha uma criança ela procura brincar com o amiguinho, procura entender o amiguinho, certo? É muito complicado, meus irmãos, é muito, muito. Uma situação dessa, olha, um pastor deixar um pastor desse aí agora na congregação, é o fim, é o fim. Um pastor de campo deixa um pastor desse aí, que alma ele vai ganhar para Jesus? Que alma ele vai ganhar para Jesus? Me diz. Não, pastor de campo deixar uma pessoa desse aí como pastor? Eu não entendo mais nada, então. Aí que eu daí não entendo. Estou entendendo mais nada. Certo? Agora, esse pastor de campo, ele tem que arrumar uma solução para isso. E não é fácil, não. Esse pastor de campo certo seria ir lá na casa desse senhorzinho, tá? E conversar com ele. O certo seria isso aí. Ir lá na casa da senhora e conversar. Não, a senhora tenha paciência, nós vamos ajeitar. A senhora fica tranquila que nós vamos ajeitar isso aí. Isso não se faz. Se fosse ela tivesse cometido adultério, se ela tivesse roubado a igreja, se ela tivesse arrumado um cano de confusão dentro da igreja, aí o pastor ia expulsar ela com toda a autoridade, para escrever na ata. Mas por duas crianças aceitar Jesus, ah, lutando para levar o marido, quantos anos chorando e pedindo para Deus para levar o marido. O marido agora faz um propósito com Deus sem ela imaginar, porque ela não imaginava, ela só disse um tempo que, meu marido está indo na tal igreja e eu estou noutra. Sim. E estava indo lá, firmezinho. E agora 3 dias por semana, sexta, sábado, domingo. Aí ele disse para nós, não, Deus tem uma grande bênção para mim. E é verdade, quem pode duvidar? Chega a me dar dor na barriga, tanto rir, meu Deus do céu. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe os irmãos. Gostou do canal, gostou da história? Se inscreva no canal, mas vamos cuidar desse tipo de gente. Vamos se cuidar com pessoas despreparadas. O mais certo, meus irmãos, é entrar caladinho, ficar quietinho, que a coisa tá difícil. Se lá tá assim, imagina as outras igrejas. Tá bom? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.